Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu gosto muito pouco, né? Como vocês percebem, gosto muito pouco, que é a África, né? Agora a gente saiu desse momento das grandes navegações, né? Entrando na Idade Moderna, e a gente vai falar agora sobre esses novos povos que, que o europeu descobriu. Agora vamos problematizar isso. Bem, esse título Novos Povos é um pouco estranho, né? Vamos problematizar essa questão, refletir sobre isso. Bem, novos povos, vocês sabem desde o sexto ano que a África é o berço da humanidade. É lá que se desenvolveu a civilização humana, né? Os primeiros achados, né, sobre o esqueleto do homem estão na África, e de lá esse homem difundiu, espalhou pelo mundo todo. A gente sabe que esses primeiros homens, homídeos, né, foram se desenvolvendo. Antes eram nômades, ou seja, eles viviam trocando, mudando de um local para outro em busca de comida, sobrevivência. Depois esse homem começa a fixar na terra, porque ele consegue agora produzir agricultura, ele descobre a agricultura, ele consegue domesticar os animais, e a partir disso aí ele começa a fixar em aldeamentos, e essas aldeias vão se tornar tribos, e essas tribos vão se tornar inclusive grandes reinos extremamente desenvolvidos, grandes impérios, grandes impérios da humanidade são africanos, né? Eram africanos. Então, de novo eles não têm nada, né? Na verdade, eles são o berço da humanidade, são povos que têm a origem da humanidade ali. Então a gente tem que problematizar essas questões. Como nós falamos também, descobrimento, isso é um termo eurocêntrico, ou seja, a impressão que dá é que o europeu chegou e descobriu aquilo ali como se ninguém ali existisse antes, o que não é verdade, né? Esses povos existiam e tinham uma organização política, social já muito bem consolidada. Então, dizer que esses povos foram descobertos ou que eram povos novos, assim como o africano, o indígena aqui também, né? Eles já existiam, já eram organizados socialmente antes. E agora eu estou mostrando para vocês aqui como que esse continente, gente, a África é um continente, não quero ver ninguém falando país mais não, tá? A África é um grande continente que ele ocupa cerca de 20,3% da terra, né, do aqui. Ele tem mais de 55 países dentro da África falam mais de 2.000 idiomas. Veja bem, olha aí, Egito, Sudão, Líbia, todos são países, Argélia. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Porque tá passando aqui pra mim esse vídeo pra vocês aí. Mauritânia, Mali, enfim, são muitos países. Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, Angola, Zâmbia, Zaire, Sudão. São muitos países, né? E Camarões, Mali, África do Sul, se eu passar ali pela África do Sul. Então, são muitas Áfricas dentro de uma África só. Não tem como colocar a África em uma caixinha, vamos dizer assim. São muitas Áfricas dentro de uma única África. Agora nós vamos falar sobre a regionalização da África. Gente, a gente divide a África em partes, vamos dizer assim, em regiões, para ficar mais fácil de estudar. A gente tem a África mediterrânea, que é essa parte de cima da África, Líbia, Egito, a Argélia, que vocês estão vendo aí. E a parte de baixo, mais escurinha no mapa, é a África subsaariana, que é a África que fica abaixo do deserto do Saara, que é nessa região de divisão entre as duas Áfricas que eu coloquei para vocês. Então aqui em cima é a África mediterrânea e embaixo é a África subsaariana, ok? É a região que faz a divisão entre essas duas Áfricas, é conhecida como Sahel. É uma região muito rica, rica tem algumas florestas tropicais, rica em riquezas naturais como ouro. Por isso que é uma região onde havia muito comércio, muito desenvolvimento comercial, era um grande entreposto comercial. O comércio de sal também, que era muito importante na África. Então, essa região aí que vocês estão vendo é a região do Sahel.
Então, África Mediterrânea, África Subsaariana e região do Sahel, que é a transição entre o deserto do Saara e a África Subsaariana. Né? Essa transição entre essas duas regiões da África. Vejam aí. Aqui, gente, vocês estão vendo um mapa da África com alguns impérios, alguns reinos africanos antigos. Notem aí que são muitos os reinos formados na África antiga, que a gente vai estudar eles mais a fundo daqui para frente na matéria. Mas a gente pode citar alguns aí que vocês estão vendo, tá? Gana, Mali, Songhai, Congo, Luanda. Então, organizados politicamente, muito organizados socialmente. Gente, aí na página do livro de vocês, também na seguinte, vai falar um pouco sobre a religiosidade. Bem, boa parte dos africanos eram muçulmanos. Isso devido ao fato dos árabes terem se fixado naquela região, o Império Árabe ter conquistado aquela região do Sahel. E lá eles colocaram sua cultura e sua religiosidade também. Eles eram islâmicos, né? Devido à religião islâmica que foi originada pelo profeta Maomé, né, e que recebe as visões do anjo Gabriel e funda o islamismo e a partir disso difunde o islamismo, essa segunda religião monoteísta, né? Então, na região do Sahel, quando os árabes eles dominam aquela região, eles levam também sua cultura e inclusive a religiosidade, e tá aí a origem da islamização daqueles povos. Ainda falando sobre cultura africana, o que a gente pode falar sobre a cultura africana? É uma cultura muito rica, muito plural, é difícil, muito difícil, você não consegue estabelecer os povos africanos, denominá-los em um denominador comum, porque a cultura ela é muito diversa, é muito grande o continente, né? E parte da cultura africana, a maior parte da cultura africana, ela é guardada a sete chaves graças à tradição dos griots, que é o que está mostrando aí para vocês. Os griots, eles são responsáveis por levar, por guardar a cultura africana, mas na forma oral. E às vezes isso é um pouco discriminado também, porque existia a concepção na história que só os povos que escreveram tinham na escrita a sua forma de registro, que tinham história. Isso não é uma verdade. Os griots são responsáveis são guardiões da cultura oral. E a cultura oral tem tanta importância na cultura africana como qualquer outra civilização, sociedade que tinha predominância da cultura escrita.